Olá a todos, espero que estejam bem, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo a bênção de Jesus. Vamos começar pela prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Santo Agostinho nos disse no Evangelho que a missão dos pais é uma das missões mais difíceis que Deus colocou para o homem. Então vamos falar hoje sobre essa questão dessa missão e dando alguns detalhes, que podem ajudar a esclarecer, os desafios que essa missão impõe. Então, conforme a gente lê no Livro dos Espíritos, frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física, mas não a semelhança moral. Pais e filhos são espíritos, cada um com sua experiência evolutiva e padrões morais individuais. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Às vezes as semelhanças morais entre pais e filhos, existem por eles serem espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela afinidade das suas inclinações. Mas é comum que pais bons e virtuosos tenham filhos de natureza perversa, ou seja, as boas qualidades dos pais nem sempre atraem bons espíritos como filhos. Isso porque não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para o melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. De qualquer forma, os espíritos dos pais exercem grande influência moral sobre o filho depois do nascimento. De acordo com o ensinamento do auxílio ao próximo, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Assim, os pais têm por missão desenvolver o progresso dos seus filhos pela educação. Isso lhes constitui um dever. É uma missão melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado por Deus, de onde vem que os maus filhos são uma aprovação para os pais, na medida em que dificultam muito o cumprimento dessa missão. É como Santo Agostinho então nos ensina no Evangelho. Os espíritos cuja similitude de gostos e identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Então, existem essas famílias muito unidas, muito equilibradas, Às vezes, numa outra encarnação, não vão se encontrar, mas vão se encontrar depois, Depende das necessidades de evolução de cada um. O fato é que os laços de amor nunca se desfazem, Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, esses espíritos que já se dão bem, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse de seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, esses espíritos difíceis, perturbação no meio, Mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-a, pois, nos diz Santo Agostinho, recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então é sempre o amor, que está envolvendo essa salvação, É assim que os espíritos vão se regenerando. Com relação a esses filhos difíceis, espíritos menos adiantados, lemos em outro trecho do Evangelho. Disse que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem em comum com os dos parentes, que ela não pertence à família.
Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Porque muitas vezes esse espírito, ele é o único bom espírito em meio de espíritos difíceis da família, né? Então é esse bom espírito que vai estar influenciando os que ainda são menos adiantados. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem, né? Então é aquela questão de que Deus nos coloca todos juntos para nos acertarmos, né? De uma forma ou de outra, e nos ajudarmos reciprocamente na família. São as oportunidades de acertos, né? Com os espíritos inimigos que Deus nos proporciona. Do ponto de vista dos filhos, lemos no Evangelho os seguintes ensinamentos, né? Kardec então nos explica. Aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório, em que o espírito está para reencarnar, né, é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Então, quando ele reencarna, né, se ligando, né, à célula fecundada no útero da mãe, esse espírito já passou por esse sono, né, e ele tem, por graça de Deus, o esquecimento. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. É uma fase que vai até uns 7 anos, mais ou menos. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ele é mais dócil, né? A criança é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, né? O que facilita a tarefa dos pais. Então aquele ditado, é de pequenino que se torce o pepino, é puramente verdadeiro, né? Que nessa idade é que os pais têm que estar moldando, né? Para melhorar o caráter da criança, né? O espírito reveste, pois, por algum tempo a roupagem de inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, apesar das vidas anteriores que esse espírito teve, né? Ele tem essa roupagem de inocência. E Jesus, então, nos diz, né? Toma a criança como símbolo, ou seja, Jesus toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Falou-se que os maus filhos são uma provação para os pais. No Evangelho, Kardec nos ensina, no item Causa das Aflições, que muitos pais, por fraqueza ou indiferença, né, não combatem as más tendências dos filhos desde a sua tenra idade. Isso os torna infelizes. Os pais ficam infelizes, pois se dão conta que falharam em sua missão, que mais tarde, né, esquecidos da sua conduta fraca ou indiferente, eles vão se admirar e vão se afligir com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos, né? Mas eles mesmos é que causaram esse sofrimento. Às vezes até ficam doentes por isso, né? Então é um problema de saúde mental ou físico mesmo, né? Que os pais podem sofrer, justamente por não terem se atido esse dever, né? De criar bem esses filhos, principalmente naquela idade até os 7 anos mais ou menos. Claro que a educação continua, né? Mas nesses primeiros anos é muito importante, né? A atenção dos pais. Mas então os pais se perguntam, né? Os pais que têm como prova criar um filho que traz maus princípios de vidas anteriores, será que eles vão ser condenados por Deus por não terem cumprido com a sua missão, promovendo o progresso desse filho? E não é bem assim, né? Aprendemos no Evangelho que se os pais entregarem todos os seus recursos possíveis para auxiliar no progresso do filho,
e ainda assim falharem por se tratar de um espírito muito inferiorizado, eles terão a chance de vencer como os pais em outra encarnação. Né? Bendita encarnação, reencarnação, né? Que nos dá essas oportunidades. É que, como nos ensina Santo Agostinho, é o que nos ensina Santo Agostinho, né? No Evangelho, no item A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então Santo Agostinho nos diz: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Foi o acaso que os fez assim que lhe enviou. Um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Um ou outro veio para perdoar ou expiar. Abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos e dizei para vós mesmos: um de nós foi culpado. Então sempre vai haver uma questão do passado, né? Que envolve esses espíritos. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu aos pais, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar, e nunca então rejeitar, né? A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então ela vai manifestando aos poucos, né? É necessário então aplicar-se em estudá-los. Então é dever dos pais, né? Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Não deixem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, para que não vos espanteis de serem pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos e se não conseguiram êxito, não tendo o que se lamentar, e sua consciência pode estar tranquila, como eu comentei, né? Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Graças a Deus, né? Outra questão é sobre os pais que, a título de deixar aos seus filhos o máximo de bens possíveis, né, acumulam riquezas e se abstêm da caridade, para preservar os filhos de futuros problemas financeiros, né? E Lacordaire, o espírito Lacordaire, no Evangelho, questiona essa atitude, né? Então ele diz, né, será que isso não é uma desculpa, né, para justificar, né, esse apego exagerado dos pais aos bens, né? Ele questiona se com essa atitude, né, os pais não estão esquecendo dos irmãos perante Deus, né, deixando de fazer a caridade, né? Deixarão seus filhos na miséria simplesmente para abrir mão de um pouco de seu supérfluo? Será que os filhos vão ficar pobres se ele fizer a caridade, né? Com isso, não estando lhes dando uma lição de egoísmo, que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar nos filhos o amor do próximo? Pais e mães, estáis num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, deixando aquela grande herança, né? Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos, né? Então, isso é muito sério, né? Quantos casos a gente já não ouviu falar de pais que amontoam bens para os filhos, né? E ganham no final da vida, né? Quando já estão na velhice, ou mesmo depois de desencarnar, o desprezo, né? E o esquecimento dos filhos, né? Porque eles não foram acostumados a praticar o bem, né? A fazer a caridade. São egoístas e orgulhosos, mas são os próprios pais que deram esse mau exemplo. E assim a gente termina com dicas de André Luiz, né, sobre pontos perigosos para os pais, né? Esse é o título do texto, né, que está no livro Estude e Viva, onde André Luiz nos diz o que os pais devem ou não devem fazer nessa execução da sua tarefa para com os filhos. É bem didático esse texto, né?
É um erro desconsiderar, André Luiz nos diz, né? É um erro desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Escola do lar. Então a educação moral deve ser feita pelos pais e não delegada à escola, né? Compreender que os filhos chegam à reencarnação através deles, mas sem serem deles. Então os pais não são donos dos filhos, né? Nossos filhos pertencem ao mundo e não a nós. Nada de transformar as crianças em bibelôs de família, fugindo de ajudá-las na formação do seu caráter desde cedo. Então se deixa a criança fazer de tudo, né? Os pais não devem ajudar os filhos em tudo e nem sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Então nada de escravizar a criança, mas é importante, né, o trabalho. Não devem distanciar-se dos pequeninos, delegando seus cuidados a empregados que na prática são incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Isso é um problema hoje em dia com os pais trabalhando fora, né? Chico Xavier dizia que daqui a alguns anos, talvez séculos, não sei, isso a dinâmica familiar vai se modificar. E os pais vão ter mais tempo de se dedicar aos filhos, em vez de ficar trabalhando o dia inteiro, relegando as crianças a uma pessoa que vai tomar conta deles, que nem sempre tem os mesmos valores dos pais, né? Ter em mente que os filhos são espíritos portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por experiências felizes ou infelizes de existências anteriores. Então, lembrar desse passado que a criança pode ter, né? Respeitar a individualidade dos filhos, cada um com sua trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais, e não querer que seja uma cópia dos que os pais são, né? Às vezes os pais têm características que não são tão positivas assim, né? E dos filhos é melhor ainda, é melhor. Então não há que você impor o seu jeito de ser, né? Cada um tem a sua personalidade. Uma coisa é a moral, né? E outra coisa é o que você é, né? Às vezes você ainda tem pais que são espíritos menos adiantados do que os filhos, né? Eles não devem se desinteressar dos estudos, né, dos filhos. Muita atenção nesse ponto. Prestar aos filhos explicações honestas em torno do mundo e da vida, não relegando às suas mentes superstições e fantasias, e podemos dizer também preconceitos, né? Deixar essa abertura para que os filhos façam perguntas para os pais, né? Não para os outros. Tudo bem, o filho faz parte do mundo, né? Pertence ao mundo, mas a primeira pessoa a quem eles devem fazer essas perguntas sobre as verdades da vida, né, são os pais, né? Mas para ir precisa ter estabelecido o diálogo, né? Pedir trabalho aos filhos de cooperação na medida das suas possibilidades, ao invés de lhes conceder mesadas e facilidades sem espírito de justiça. Isso é muito importante, né? Não se deve cultivar preferências e nem superestimar o valor dos filhos, por exemplo, com a desculpa de serem inteligentes. Nada de ficar passando a mão na cabeça da criança e endeusando a criança, né? Não repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. Precisamos ter o equilíbrio aí, né? Não impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências. E nem impor também o companheiro, né? O cônjuge, né? E ficar influenciando a decisão, né, do filho. Ele tem o seu livre-arbítrio e ele deve ser respeitado nisso, né? Os filhos devem ser auxiliados a se tornarem independentes, né? Para seguir a sua trilha justa. Muito importante, né? Filhos muito dependentes não são preparados para a vida, né? E os pais, não são eternos. E por fim, não se deve esquecer que é na família que normalmente está a principal prova de nossa vida. Os filhos são parceiros de nossas experiências e nosso destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante. Quanto ensinamento, né? Então não nos esqueçamos que os laços de família não se rompem quando há amor. Filhos e pais nos reencontraremos na vida espiritual, mas então cumprindo com o preceito da fraternidade universal,
nós nos encontraremos na condição de irmãos uns dos outros, irmãos perante Deus, nosso Pai maior. Tá certo? Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.